Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Caioncast e hoje com um tema para você, principalmente que passou dos 40 anos. A gente vai falar um pouco sobre o que acontece com o corpo depois dos 40. E ó, é para você que passou dos 40, é para você que tá beirando ou se aproximando dos 40, ou seja, eu acho que esse podcast é para todo mundo. Pra quem quer chegar lá, né? É, porque quem ou vai chegar ou já passou, né? Então, eu acho que esse podcast realmente é para todo mundo, mas principalmente para explicar por que fica mais difícil emagrecer, se é que fica, e até ganhar massa muscular, se é que fica, depois dos 40 anos. A gente vai falar um pouco fisiologicamente, de uma maneira bem simples, claro, o que acontece e principalmente o que você precisa fazer para reverter esses efeitos negativos que a idade traz, né? E com ela vem aí toda uma cascata, principalmente para as mulheres, né? Como menopausa e por aí vai. Boa. Certo? É isso que falaremos hoje. Vamos lá então, já vai deixando o teu like, né? Lembra aí que o teu joinha é como se fosse a tua moeda, o teu ingresso pro podcast. Então, pô, aqui você não paga nada pra estar ouvindo e a gente gasta uma bala pra fazer esses podcasts. Então, pô, vai lá, dá um like, o teu ingresso é a maneira que você pode contribuir com a gente, o seu comentário, o seu compartilhamento. Então, é isso que a gente te pede aqui pra que a gente possa continuar fazendo esses episódios pra você. Se inscreva no canal. E se inscreva. Pra você que tá ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí pra gente, avalie o nosso podcast aí pra ver, pra isso chegar pra mais pessoas. Exatamente. Então é isso aí. Bora lá. Bora lá, pessoal. Então, por onde, Nath, começar? não, Vai, eu ia falar vamos... que existe muitas dúvidas, né, e mito do pessoal quando, nossa, eu já ouvi falar muito, a gente vai perder massa muscular, a gente vai ficar com o osso mais fraco quando a gente vai envelhecendo. Que é aquela tendência, a gente nasce e fica com o osso fraco, aí envelhece e o osso volta a ficar fraco. Como é que funciona isso, Caio? Que história é essa? Será que realmente é assim? Se a gente realmente perde a mulher, geralmente, né, perde mais massa muscular do que o homem por ter menos hormônio. Assim, já vem quebrando esse mito aí. Me explica pro pessoal também entender como é que funciona, né? Acho que dá pra gente começar. Se existe realmente uma certa idade que isso acontece, né? Se realmente depois dos 40 ou não. Na real, o que acontece? Vamos pegar uma linha cronológica, assim, a partir dos 30. Porque, assim, vamos colocar assim, vamos pegar uma linha cronológica até o do nascimento, né? Pra ficar fácil. Beleza, a pessoa nasce, ela tem ali hormônios à flor da pele, até pra ter o desenvolvimento de, poxa, pele, ossos, parte muscular, crescimento. Aí a criança passa, né, por aquela fase do estirão, adolescente ali com mais ou menos 12 anos. Então, ali é onde tá tudo a flor da pele. Essa pessoa, muitas vezes, até tem muitos casos, né, de a pessoa ser gordinha na infância e quando vê a pessoa emagrece. Por quê? Porque ela simplesmente espichou, né? Ela ganhou altura, ganhou peso, ganhou massa muscular e sem treinar, sem se alimentar pra isso, né? Só fazendo arroz com feijão, ou seja, só vivendo, só se desenvolvendo, ela conseguiu essa evolução. E aí, esse processo natural, ou seja, a pessoa não precisa fazer nada para que isso aconteça, ele passa a ser freado em mais ou menos ali, isso vai variar de homem para mulher, mas geralmente na mulher com 18 anos é onde ela cessa o crescimento, né, digamos assim. E o homem às vezes pode chegar ali até os seus 21, apesar de eu ter chegado até os 15 só. Não foi muito? Não foi muito, eu acho que o meu foi um pouco precoce. E quem vai ouvir vai achar que eu sou anão, né, gente? Mas ó, eu tenho 1,70, tá? Só pra... Né? 1,69. Não, mas é 1,70 com tênis, né? Tá. Não, com tênis vai 1,73 mais ou menos, olha Nossa só. Quase 1,80, né? Nossa, quase, tá pertinho. Mas então, homem, pô, vai até seus 21, no máximo ali, mulher até os 18, mais ou menos, e beleza, esse crescimento, ele, digamos, cessa, mas ainda assim, esse adolescente, se é assim que a gente pode dizer, apesar de já estar numa fase adulta, essa pessoa tem muitos hormônios a favor. Então ela tá num pleno desenvolvimento, apesar de não crescer mais, ainda tá num pleno desenvolvimento em um meio muito propício para o aumento de massa muscular. E o homem pode chegar e ter, digamos, uma estrutura muscular madura até os 30 anos, né? Mulher também. Então, assim, até os 30 anos, essa pessoa já tá com toda a estrutura esquelética muscular 100% madura, até os 30. E aí, é que vem aquela história, né? Aí, então, exato. Amadureceu, começa a apodrecer. Exato. Chegou naquele pico. Digamos que se a gente fosse se comparar, se a gente fosse uma fruta, a gente estaria pronto para o consumo ali com 30 anos. Seria no ponto ideal ali, né? Não estaria podre, mas também não estaria verde. Estaria no ponto ideal. Então, 30 anos, digamos que é o auge, né?
de tudo isso. E aí, o que passa a acontecer, e aí já vem até uma história, a gente vai falar aqui do que acontece após os 40, 50, 60, mas o grande ponto é, o que já passa a acontecer a partir dos 30? Tem uma tendência, tá, fisiológica. E por que é uma tendência? Porque isso pode acontecer ou não, eu já vou explicar por quê. É uma tendência natural, fisiológica, de após os 30 anos a gente começar a perder massa muscular e massa óssea. Ou seja, o corpo realmente começa, ele atingiu o pico, depois do pico que começa a descer ladeira, né? Sim. Só que tem um grande detalhe. Qual que é esse grande detalhe? Vocês sabem falar? Hábitos. Exatamente. Hábitos. Hábitos. O que comanda ali são seus hábitos, a sua frequência de treinos, a sua alimentação, a sua Exato. rotina. Só que aqui a gente entra nos pontos assim muito, vamos aprofundar pro pessoal sair daqui sabendo o que fazer, porque assim, primeiro, as pessoas acham que qualquer treino serve. E não é assim, né? A pessoa às vezes fala assim, não, mas então eu tô tranquilo, eu faço caminhada. Ou acha que tem um treino especial pra essa idade, pra idade, Sim. ou alguma coisa assim. Mas é muito comum a pessoa falar assim, eu faço caminhada. Ou eu faço já um funcional. Uhum. Eu faço um pilates. Uhum. E, gente, tá tudo bem, né? Pilates, funcional, caminhada, nada de errado. Porém, a única atividade que vai fazer a prevenção e até você aumentar a massa muscular após os 30 anos e favorecer o seu emagrecimento, ou seja, não deixar os efeitos negativos da idade te pegarem, é o treinamento de musculação, treinamento de força que você pode fazer na academia ou em casa. Isso em relação a treino. Agora, em relação à dieta, o que as pessoas falam muito? De maneira errada. Elas acham que estão acertando, mas estão, digamos, errando. Eu não janto. Também, essa daí é das tias. As minhas tias lá de Minas falam isso, com a boca, enche a boca de orgulho pra falar. Ai, menina, eu não janto. Eu como só uma bolachinha e um chazinho. É sempre assim, né? Ou seja, não sabe a merda que tá fazendo. Sim. Mas o grande ponto... muito de tem que começar a comer saudável agora. Saudável. Depois dos 30. Só que aí, qual é o saudável, né? Isso. Como é que é esse saudável da pessoa? Exatamente. As pessoas têm o hábito de falar assim... então é só comer saudável. Eu já como saudável. Mas olha, gente, comer saudável é diferente de comer pra fazer uma manutenção estética e até uma melhoria estética. Ou seja, eu preciso ou quero manter a massa muscular, ganhar massa muscular, quero emagrecer. Quero me alimentar pra emagrecer, pra perder gordura que eu senti que eu adquiri ali com os 30 anos ou após os 30. Não adianta só comer saudável, porque comer saudável, vamos colocar o que é comer saudável. Comer saudável é quando você faz uma alimentação onde você restringe, né? Ou você tira ou você diminui muito a ingestão de alimentos açucarados, né? Processados, alimentos, enfim, com excesso de sódio, excesso de açúcar. Você evita frituras, você evita refrigerantes, você evita bebida. Por que eu falo evita? Porque vez ou outra, digamos que é normal. Ainda assim seria uma alimentação saudável você beber de vez em quando, comer uma fritura de vez em quando. O grande ponto é, quando você começa a evitar, restringir ou até cortar que seja, se você for mais radical, frituras, bebida alcoólica, refrigerante, açúcares, tudo isso que a gente tá falando, alimentos processados, já por si só, já é uma alimentação saudável. E muitas pessoas, só de fazerem isso, elas já conseguem ver uma mudança. Afinal, tava com um aporte calórico diferente. Só que só isso não basta. Só que só isso não basta. Exato. Tem que dosar, tem que saber as quantidades. Porque também só comer saudável, né? Tipo, já tirou tudo isso e aí eu vou comer alimentos saudáveis. Frutinha, salada. E aí se matar nisso, né? Tipo, comer além do que precisa, tipo, de quantidade. Em termos de quantidade, não basta. Exato. Vamos pegar uma analogia de construir o corpo ao construir uma casa, certo? Aquele corpo que as pessoas querem construir, ou elas querem se enxergar no espelho, mais magras, mais definidas, mais tonificadas, elas querem se enxergar mais bonitas, mais gostosas, né? As mulheres querem se sentir mais atraentes, os homens também. E o grande ponto é, aquele corpo que ela quer ver no espelho, vamos imaginar que é aquela casa dos sonhos que a pessoa quer construir, né? Uma casa lá de 3, 4 quartos, sala ampla, área gourmet, churrasqueira, piscina, garagem para 2, 3 carros e pá. Vamos imaginar uma casinha assim nesses moldes. Imagina só, quando a pessoa fala eu como saudável, seria a mesma coisa eu falar assim, eu vou construir uma casa com materiais excelentes. Mas eu falar que eu vou construir uma casa com materiais excelentes vai garantir que eu tenha essa casa? Não. Para eu construir uma casa de 3 quartos nesses moldes, eu não vou precisar de um determinado número de tijolos, determinado número de saco de cimento, determinado número de janela, porta,
piso, decoração, até o que vai dentro da casa. Porque, uma casa de 3 quartos precisa de 3 lixos pro banheiro, se for 3 suítes. Precisa de 3 camas. Precisa de tudo, né? Quantidades, né? Quantidades certas para aquela casa. Exatamente. E se for uma casa de 2 quartos, muda as quantidades. E se for uma casa de 5 quartos, muda também. Então, assim, com o corpo é a mesma coisa. Então, a pessoa que fala que come saudável, é a mesma coisa dela falar que vai construir com bons materiais, o que é válido, porém ela tá muito provavelmente errando na quantidade. Ou seja, às vezes ela fala assim, eu como saudável, não consigo ver resultado. Minha querida, é o seguinte, você deve estar querendo construir uma casa de 3 quartos, mas usando material para 2 quartos. Ou para 5 quartos. Ou você tá sobrando tijolo aí, ou seja, o tijolo seria a gordura, né? Ela comprou material, ela tá consumindo materiais de excelente qualidade. Só que muito material. Porcelanato top, tijolo top, cimento top, tudo do bom e do melhor. Porém, ela comprou em excesso e isso sobrou, ficou aquela casa bonita cheia de entulho. É a mesma coisa com o corpo. Acumular lá. Ela pode ser... além, né? Ainda tem como saber como fazer, né? Porque, por exemplo, você pode ter o tijolo, o cimento, e você fazer ali o tijolo, todo o material. Você jogar tudo pensando que vai fazer um piso. Aí eu vou fazer o piso com um pedaço do negócio do telhado e acaba... E às vezes a pessoa, eu como saudável. Aí, por exemplo, no almoço coloca batata, coloca o arroz, aí coloca mais uma mandioca, porque são produtos, assim, naturais, não são frituras, nem nada do tipo, e acaba errando no excesso. Eu como muita fruta, sou saudável. Eu passo o dia todo comendo só fruta e às vezes ali acaba se perdendo naquilo. Ou o clássico, né, que muitas mulheres pecam, às vezes não é nem pelo excesso, ou é também, né, óbvio, mas muitas mulheres pecam pela falta mesmo, de tipo assim, no medo de engordar, elas consomem o famoso saladinha com grelhadinho. Eu vou emagrecer. E aí vai construir a casa. Tira um material ali. Mesmo. Isso. Que Você já imaginou construir uma casa de 3 quartos? Não vou pôr cimento, não. Mas então você tá tirando o carboidrato da tua comida. Você tem que colocar a parada lá pra funcionar. Então, a dose ela é importante. E quem determina a dose? Um nutricionista. É por isso que no Personal Online a gente tem um nutricionista lá pra determinar a dose e de acordo com a casa, né? Então, Gostei bastante dessa analogia. Comenta aí, pessoal, se vocês gostaram. Vocês entenderam, deu pra entender, achei bem legal isso daí. Deu pra entender essa analogia? Coloca aí. Porque assim, não adiantaria você querer construir com materiais a mais, a menos ou diferentes materiais. Bom, falado isso, vamos voltar aqui no tópico. Então assim, comer saudável não garante um resultado, uma preservação de massa muscular, não garante que você evite os efeitos negativos, esteticamente falando, que a idade te traz. Treinar qualquer coisa também não adianta. E a gente já falou que tem que ser musculação, né? Isso tudo eu tenho uma dúvida. Não sei Manda bala. Então, é possível, se eu fizer de maneira correta, fazer algum tipo de retardamento em relação a essa perda de massa muscular, de massa óssea? Ou automaticamente ela vai acontecer, ela é obrigatória acontecer com todo ser humano, seja homem, mulher, a partir daquela certa idade? Ou é possível eu retardar ou inibir, não acontecer mais? Perfeito a tua pergunta. E aí a gente entra aqui num estudo, né, que foi feito na Dinamarca, em Copenhague, que é o seguinte. Nesse estudo, o que ele fala? Que, lembra que eu disse, após os 30, a gente tem uma tendência à perda. Se não tiver os hábitos legais, alimentação, treinamento, é normal que a gente comece a perder 0,5, ou seja, 0,5% de massa magra após os 30. Então, isso falando assim, anualmente. Então, anualmente, você vai perder 0,5% da sua massa magra se você for uma pessoa inativa, que tem maus hábitos e tudo. E esse percentual, ele vai aumentando, 31, 32, 40, 50, tá? E podendo chegar aos 60 anos, você tem uma perda de cerca de 2% ou mais de massa magra, né, após os 60, se você continuar com esses hábitos ruins, ou seja, inatividade ou escolha pela atividade errada de exercício e alimentação da maneira inadequada. Então, assim, esse percentual, só que aí entra um ponto aqui. Esse percentual acontece após os 30? Acontece. Só que, quando você tem os bons hábitos, você faz musculação, você faz uma dieta bem calculada, você se alimenta bem, você, além de não perder, você ainda pode ganhar massa muscular. É como se você estivesse ganhando crédito, é como se você estivesse ganhando uma bagagem ali, você estivesse num superávit de massa muscular, ou seja, além daquela massa muscular de fábrica, né, que todo mundo tem, você ganha massa muscular, o que vai te ajudar muito, muito com o passar dos anos. 30, 40, 50. O que eu vou falar aqui agora vai assustar a galera, mas sinceramente,
30, 40, 50, acaba que essa perda de massa muscular, quando você tem bons hábitos, ela não existe. Não da maneira como a pessoa imagina. É óbvio que se ela fosse mais nova e treinasse, lembra que eu falei, lá 20 anos, 20 e poucos anos, hormônios à flor da pele. Nessa época, se a pessoa não treina, ela já ganha massa muscular. E se ela treina, se alimenta bem, treina bem, caramba, ela aumenta muito a massa muscular. Ela tá numa fase de super desenvolvimento. Óbvio que essa aceleração de ganho de massa muscular não vai ser possível após os 30, 40, 50. Só que você consegue sim aumentar e não perder massa muscular após ali 30, 40, 50. Só que aí entra depois dos 60, começa-se assim ficar mais difícil. E aqui eu quero abrir, né, uma observação que assim, a desculpa de que eu não consigo por causa da idade, ela é um pouco mais justificável, ela é um pouco mais aceita para quem passou dos 60, porque realmente passa sim a ficar mais difícil para quem passou dos 60. Não tem como. Já, já tá mais da metade da vida, né? Colocando que o ser humano hoje tá na expectativa de vida de 90, 100 anos. Depende muito, né? Mas vamos colocar 100 anos aquele cara que vive bem e saudávelzão. Sim. 100 anos. Pô, 60 já tá em 60% aí do processo. Já passou ali. Se a gente colocar a expectativa de 90, 80, você já tá ali com 3/4 de vida completada, né? Então, assim, realmente é algo que não tem como, é fisiológico e vai ter uma dificuldade. Só que antes disso, pra você que tá nos ouvindo, passou dos 40, dos 50, e você vem com essa desculpinha esfarrapada que é a tua idade, saiba, não é. Ela pode ser um leve dificultador, mas ela definitivamente não faz a diferença se você tiver bons hábitos. Aí é que tá, né? Eu acho que assim, a pessoa não precisa esperar até os 60 pra ela querer. Porque aí chega ali, quero começar. Lógico que vai ser mais difícil, né? Mas se o que você fez antes de chegar até ali vai mandar muito mais. Exato. Do que você... Até porque, vamos pegar assim. Depois de 60, então desce ladeira, Caio. Vamos colocar então que desce. E não desce, viu? Tipo assim, se a pessoa estiver bem saudável, ela vai estar muito inteira. Sim. Mas vamos colocar que desce muito. Mas a gente tem alunos até, né? De mais de 60 anos que estão com o corpo de pessoa de 40 anos, né? Sim. Mulheres, homens e tudo. Mas o grande ponto imagina só, se a pessoa chegar bem aos 60, mesmo que ela perca, mesmo que ela pare de treinar depois de 60. Se ela chegar bem aos 60, caramba, pra essa pessoa, digamos, definhar, vai demorar muito, porque ela já construiu muita massa ali, ela já tá, digamos, com um score positivo. Agora, se a pessoa chegar acabada aos 60, fica mais difícil ela se reverter, ela melhorar, ela ficar numa... O que eu quero dizer é que quando ela chega aos 60, dificilmente ela fala assim, agora eu vou buscar a minha melhor versão. Sendo que ela nunca teve uma melhor versão antes. Sim, fica complicado. Fica agora, difícil. a pessoa de 40, quantos relatos que a gente não tem de alunos, né? Que fala assim pra gente, eu tô na minha melhor versão. Com 40. Tem mulher com 50. Flávia, inclusive, ó, Flávia Caldas, o nome dela. Depois vai no meu YouTube e põe lá. Deve ter a entrevista dela lá comigo, Flávia Caldas. Ela falou já pra gente. Ela, Patrícia. Várias. Patrícia Steak. José Inácio. Vários, após os 50, falaram assim, eu estou com um corpo melhor, me sentindo melhor, estou mais bonito, mais bonita do que quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos. Inclusive mostra isso nas fotos, né? Ou seja, a pessoa com 50 anos buscou a melhor versão dela da vida, fisicamente falando. Então, assim, por isso que eu falo, é uma questão total de hábitos, bons treinos, dieta certa, treino certo e tudo mais, né? Olha só, primeiro, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas pode ser que você esteja perdendo algo. Tá rolando uma condição especial para você ser meu aluno no personal online, tá ok? O link tá na descrição ou então você pode acessar o site que é treinocaion.com.br. Mas corre lá porque talvez até já tenha acabado dependendo do momento que você está acompanhando esse vídeo aqui. Mas o site é treinocaion.com.br ou link na descrição. Continue agora com o vídeo. Queria só abrir um parênteses aqui, né? Que às vezes pode ser que alguém tá chegando agora aqui no canal, até nesse tema em específico, e na vida toda sempre ouviu de emagrecer, e nunca ouviu de ganhar massa muscular. Então, assim, só abre esse parêntese para você explicar qual a importância e o benefício realmente do ganho da massa muscular após esse período ou na vida toda, né? Porque às vezes a pessoa, você chegou aqui agora,
se identificou com o tema e falou, não, mas eu pensava que tinha que emagrecer a vida toda, nunca ouvi de ganhar massa muscular. Então Sim. explica pro pessoal, cara, tipo, quais os benefícios, o que vai ajudar com o envelhecimento, né? O ganho da massa muscular. E também acho que, juntando com isso, poderia citar alguma coisa assim... Acontece junto o ganho de massa muscular? Boa. Acontece junto com o emagrecimento? Acho que isso é um ótimo tema pra falar aqui com o pessoal. Sim, sim. E total, acontece, primeiro, né? Acontece. Quando a gente fala em perda de gordura, para que se tenha uma perda de gordura de forma realmente saudável, não é perder peso, é perder gordura, né? Porque tem gente que eu já falei isso várias vezes. Tem gente que perde peso na balança. Mas olha que louco. Ela perde peso na balança, mas não perde gordura no corpo. Mas como assim, Caio? Não tem sentido. Tem sentido, porque ela pode ter perdido massa muscular. É por isso que tem gente que perde peso na balança e continua insatisfeito com o corpo. Olha pro corpo, tá flácido, tá murcho, tá caído, tá com pouca energia. A pessoa perdeu peso na balança, baixou energia. Ela fica com menos energia, menos disposta, mais irritada, porque ela cortou muito carboidrato, fez uma estratégia muito louca, fez só aeróbio, não fez musculação, o corpo fica flácido, fica caído, fica murcho, enfim. Então assim... Para que se tenha o emagrecimento efetivo e um emagrecimento que não tem efeito rebote, efeito sanfona, que você não volte a engordar, você precisa ganhar massa muscular. Então, a melhor maneira de se emagrecer é treinando musculação e fazendo uma dieta com déficit calórico, ou seja, aquela quantidade de alimentos que você come ao longo do dia, né, em termos de calorias, tem que ser inferior àquilo que você gasta. Mas isso bem calculado para o Nutri. Agora, o ponto é, por que é importante ganhar massa muscular? Além de potencializar e fazer uma boa manutenção do emagrecimento. A massa muscular é o que vai dar forma pro corpo. É o que vai dar a beleza pro corpo. Aquele corpo tonificado que a mulherada quer, né? Bumbum levantadinho, a barriguinha mais durinha. Sabe aquele bracinho que não fica balançando depois do tchauzinho? Tudo aquilo é possível, ou seja, esse efeito tonificado, ele só é possível quando você faz um trabalho para ganho de massa muscular. Então, esteticamente, isso é muito importante. Agora, em termos de saúde, é mais importante ainda, porque é o seguinte, além do que a gente falou aqui que acontece com o corpo após os 30, de perda de massa magra, também acontece a perda o quê? De densidade óssea. Já viu que muito velhinho, muitas vezes tem dificuldade de andar? Né? Pessoas às vezes com 60 anos, né? Não é 60 anos hoje é uma pessoa jovem, inteira, que teria plenas condições de dirigir, caminhar, fazer tudo. Mas tem muitas pessoas de 60, de 70, que já não conseguem andar bem. E se quebra fácil. Se quebra fácil, se escorrega, leva um tombo. É um perigo quebrar o fêmur, e aí até quebrar a bacia. E, gera um trabalho. E por que isso acontece? Por falta de força e densidade óssea. Então, a musculação, além de tudo, ela vai promover força, o que é importantíssimo para a pessoa envelhecer com saúde, e estimular a densidade óssea. Então, pessoas que têm osteoporose, por exemplo, a densidade óssea foi lá para baixo, a pessoa perdeu total a densidade óssea. O osso tá poroso, tá frágil. E como corrigir isso? O único exercício que vai reverter, não digo reverter por completo, mas que vai frear essa perda, é a musculação. E aí... nós temos uma aluna, a Guione, que fala sobre isso, que ela teve osteoporose. E se curou assim, né? Curou assim. E assim, sabe o que dá raiva às vezes? É porque essas pessoas, muitas vezes, passam, né, em médicos e tudo, e tem muito médico desatualizado. As pessoas, assim, colocam o médico num pedestal, muitas vezes, né? E tem muito médico bom, óbvio. Assim como tem muitos profissionais de várias áreas muito bons. Mas tem muito médico ruim. Muito médico desatualizado. É o famoso cardiologista obeso que fuma, que bebe cachaça. É o famoso... E aí, o que esse cara fala? O cara que nunca fez exercício na vida. Ele vai e fala pra pessoa, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma natação. E são excelentes exercícios, mas caminhada e natação não promove o que a gente tá falando aqui sobre densidade óssea. Porque para que se tenha esse estímulo de densidade, precisa ter pressão, precisa ter carga. A gente precisa colocar pressão muscular. É só isso que vai estimular. Então, a natação é um excelente esporte. Nossa, né? E tem gente que movimenta o corpo inteiro, né? É ótimo. É ótimo. Mas não vai gerar efeitos tonificador, não vai tonificar o corpo, não vai melhorar a densidade óssea, não vai potencializar emagrecimento como a musculação. E você pode fazer os dois se quiser. Sim. Faz natação, mas você não pode deixar de fazer a musculação. E muitas vezes os médicos, principalmente esses desatualizados, eles têm até medo de recomendar musculação. Por quê? Porque foi algo que eles nunca fizeram na vida. E a crença deles, geralmente são médicos mais antigos, falam assim, acha que é coisa de fisiculturismo, de moleque, de maromba, né?
Eu conheço pouquíssimos médicos que recomendam musculação e até quero parabenizar você que é médico ou os médicos que recomendam, porque são pessoas atualizadas em termos de exercício, né? Pessoas que estão... Tem alguns que recomendam, mas falam, pega pouco peso. Não faz muita força, não. Aí, tem alguns alunos que entram no programa, às vezes ela fala, mas eu só posso pegar 2 quilos em cada... O médico, ai meu Deus do céu. Aí acaba limitando a pessoa realmente. Limitando, sendo que por que o médico fala pra pessoa não pegar peso? Porque ele tem medo de recomendar a pessoa fazer musculação, a pessoa ir lá e se quebrar. Só que, por quê? Porque ela só vai fazer se ela tiver uma má orientação. A gente até recomenda aos nossos alunos, a gente ensina, a primeira coisa que a gente ensina no personal online é como ajustar o peso de cada exercício. Sim. Mas a gente ensina a ajustar de uma maneira que a pessoa se esforce, porque não pode nesse negócio de pegar pouco peso. Ela tem que pegar muito peso, só que é o muito peso pra ela. Individual. Só ela sabe. O muito peso pro Caio é diferente do muito peso pra Nath, que é muito diferente do muito peso pra Bianca, que é diferente de muito peso pra você que tá nos ouvindo. Então, você vai sempre ajustar um peso que é um muito pra você. E não pra outra pessoa. E esse é um erro, às vezes, que acontece em prescrições, em prescrições, né? E até, enfim. Então, assim, quando a gente fala, o pessoal fala assim, eu vou na musculação, mas não vou pegar muito peso. Pra quem assiste Chaves, né? Não sei se já viu Chaves, mas é igual aquela cena que o Kiko chega cheio de boia. Já viu? Ele chega com as boinhas, assim, no braço, lá em Acapulco. Aí ele fala pra dona Florinda, mamãe... Vou pra nadar, não sei o que. Ela, tudo bem, tesouro, mas não vai se molhar, hein? É a mesma coisa. Entendeu? Como é que você vai pra musculação sem fazer força? Então não vai, não vai adiantar nada. Você tá lá pra estimular. Né? Então é mais ou menos isso. Boa. Não, legal. E todo esse ganho de massa e que muita gente, às vezes, com mais idade, chega no personal online, às vezes, assim, querendo reverter a flacidez, né? Então, esse ganho de massa é possível reverter toda essa flacidez. No caso, às vezes, o pessoal reclama muito da barriga e do tchauzinho. Então, se ela emagrece e ganha essa massa muscular, ela consegue reverter isso ou fica mais difícil? Como é que funciona esse processo? 80% ela consegue reverter, tá? De flacidez. Por quê? A maior parte da flacidez, ela é por conta de excesso de gordura, falta de massa muscular, tônus muscular. Então, quando ela reduz gordura corporal e aumenta a massa muscular, ela já reverte 80%. Mas e esses 20% que pode sobrar? É um efeito pele, né? Que não tem como. Depende muito do nível de obesidade que a pessoa se encontrava antes. Depende muito da idade que ela tá. Afinal... Sim. Como eu disse, né? 40, 50... além da massa muscular ser perdida, além da densidade óssea ser perdida, a questão a pele também vai perdendo a capacidade de se regenerar, digamos assim, e vai envelhecendo. As células vão envelhecendo, vão ficando mais flácidas, e isso é uma consequência da idade. Então tem esses 20% que sim é uma consequência da idade, mas 80% você consegue reverter através da musculação, da alimentação, enfim, equilibrando seu percentual, né? A quantidade de gordura corporal. Então, se ela chegou a ser um pouco mais gordinha, assim, no auge ali dos 30, depois emagreceu, ela tá mais velha, a pele ela já não vai ter tanta capacidade de se regenerar. Ela precisa, aí que ela precisa mesmo ter mais massa muscular para poder se manter mais firme, né? Exato. Digamos, seria isso. Aí, não, mas eu quero ficar perfeita, né? O que seria o caminho para quem tá com muito excesso de pele? Às vezes passa até por uma bariátrica, não tem como, é um procedimento cirúrgico, né? Pra, digamos, tirar esse resto, seria um procedimento cirúrgico. Porque, por mais que você ganhe massa muscular e perca gordura, aquela pele que sobra, ela fica ali. Não tem como você mexer nessa pele, a não ser através de uma cirurgia. Mas, repito, isso são raríssimos casos, assim, de pessoas que estavam muito obesas, que passaram por uma cirurgia, ou que estão ali realmente com 60 anos, a pele já tá muito flácida por consequência da idade, e ela quer recorrer à cirurgia para, digamos, ajudar naquele restinho. Mas o macro ali, ela consegue melhorar com musculação e com alimentação saudável. Bom. Um ponto aqui, né, que eu queria... a gente já citou um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, o treino para pessoas mais velhas deve ser diferente. Muita gente... Eu vejo muito na internet pessoas vendendo promessas de treinos pra pessoa que passou dos 40, pra pessoa que passou dos 60. Eu fico meio chocada com essas coisas. E pode ser que tenha gente que tá nos ouvindo e tá falando, nossa, acredita nisso, né? E acredita nisso. Será que existe mesmo um treino
treino específico pra quem passou de tal idade. A gente já fez um podcast falando sobre treino pra homem e treino pra mulher. Mas aí na idade também as pessoas têm essa dúvida. É engraçado, né? Não muda alimentação pra pessoa mais velha, né? Existe um arroz pra quem passou dos 40 anos. Vamos falar assim. Eu acho que é mais fácil. Um macarrão pra quem passou dos 40 anos. Um tipo de salada especial. Um tipo de água diferente pra quem passou. Até trabalho, né? Vamos pensar no mercado de trabalho. Vamos sair do contexto, assim, mais físico, né? Mercado de trabalho. Pô, existe um trabalho que uma pessoa só de 20 pode fazer, a de 40 não? Existe um que só pode? Obviamente pega a pessoa de 20 que às vezes tem mais expertise com tecnologia de 40, mas se a pessoa de 40 tiver interesse, conhecimento, ela vai lá e faz, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes tem umas coisas, cara, que, por exemplo, não tem sentido nenhum. Qual é a diferença? Se a gente pega, por exemplo, as possibilidades de exercícios que existem. Eu gosto de ir por aí. Quais são as possibilidades de exercícios que existem? A gente fala muito existem 3 tipos de exercícios que são fundamentais. Exercícios de empurrar. Quais são esses de empurrar? Supino, desenvolvimento, flexão de braços, tudo que você empurra. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Chama EPA, né? Exercício de empurrar. O E vem de empurrar. O P vem de puxar. Puxar é o quê? Remada, puxada, barra fixas, enfim, tudo que você traciona, tudo que você puxa com o braço. E o A vem de agachar, né? A sigla é EPA que a gente fala. Então, agachar. Você tem agachamento, você tem afundo, você tem sumô, você tem, leg press, tudo que você empurra com as pernas. Esses são os exercícios básicos, padrão, né? Agora, o número de possibilidades que você tem com esses exercícios, ou seja, ele é limitado. Não tem essa de uma pessoa de 20 faz um exercício, a pessoa de 40 faz outro exercício. Não existe isso. Não existe. Não sei de onde que tiraram uma coisa dessa. E quando a gente vê esses negócios de o profissional falando que é especialista em treino de 40, muitas vezes é na tentativa de vender mais mesmo. De passar uma falsa ilusão pra pessoa de que existe algo especial pra ela, sendo que não existe. A não ser que, e aí eu te falo que existe, seja uma pessoa debilitada. Exato. Muito debilitada. Se você pegar um senhorzinho, uma senhorinha que nunca fez nada, extremamente sedentária, que já tá com 70 anos, tem dificuldade de mobilidade, não consegue andar direito. O corpo duro. O corpo muito duro. Existem exercícios mais basiquinhos, mais facinhos, que é, senta na cadeira, levanta da cadeira, senta da cadeira, levanta o braço pra cima, sem peso, abre o braço. Sabe aquelas ginásticas que você vê de terceira idade na praça, né? Com cabo de vassoura, aquele negócio? Aquilo lá, digamos que é o mínimo pra manter a mobilidade as pessoas que da pessoa. Deixaram de fazer os treinos, né? Deixaram de ter os hábitos legais durante o período que a gente falou. Anterior à idade, aos 60. Chegaram muito debilitadas nessa idade. E aí, sim, teria que ter algo mais especial. Aí, algo mais básico. Não diria nem especial, mas é algo mais básico. Ou seja, ao invés de fazer um agachamento com peso, vai levantar da cadeira, você tá na cadeira. Ao invés de fazer um desenvolvimento na máquina, ou com halter ou com barra, vai pegar um cabo de vassoura e subir em cima da cabeça. São movimentos mais simples ali, só pra pessoa manter o mínimo de qualidade. Aí a gente tá falando do que aqui? Qualidade de vida. E o que a gente traz, né? A nossa proposta no Personal Online, que a gente já ajudou, aliás, a maior parte das pessoas que a gente ajudou tem mais do que 40 anos, é trazer uma melhoria estética, qualidade de vida e saúde. Lembra que eu até falei da diferença do atividade física, exercício físico e treinamento, né? Relembrando pra quem não ouviu essa, a atividade física é o quê? Passear, tudo que você coloca o físico em atividade. Passear com o cachorro, fazer faxina, lavar, isso, se mover, né? Ir da sala pra cozinha, tudo que você se movimenta é está colocando o físico em atividade. Isso não promove saúde. Isso não promove melhoria estética no seu corpo. Não faz você emagrecer nem ganhar massa muscular. A gente tem uma segunda categoria, que é o exercício físico. O exercício físico é tudo que você faz com um tempo, digamos, uma atividade repetitiva, né? Você tem início, meio e fim. Por exemplo, uma série de musculação, 3 séries de 10. Basiquinha lá, só 3 séries de 10. Ou uma caminhada de 30 minutos. Ou esses exercícios da senhorinha na praça. Sim. Né, que a gente já acabou de mencionar aqui. Vai fazer 20 segundos de exercício aqui.
Depois descansa 20 segundos. Depois 30 segundos assim. Isso tudo é exercício físico. Você coloca tudo, um vai englobando o outro, né? O exercício físico engloba a atividade física. Sim. Só que tem começo, meio e fim. E existe ainda uma terceira categoria, que é onde a gente atua. Que é o treinamento físico. O treinamento físico, ele engloba as outras duas. Que é você fazer tudo isso, mas você fazer de uma maneira que você sempre está estimulando dar o seu melhor. Se superar. Ou seja, você sempre vai buscar o seu próprio limite individual. Isso faz você evoluir, faz você melhorar a qualidade de vida, faz você melhorar a saúde e faz você melhorar a sua estética. Então é por isso que eu digo, se você tem capacidade de fazer um treinamento físico, ou seja, se você não é uma pessoa debilitada, se você não tem níveis severos de mobilidade, né? Se você consegue caminhar, se você consegue agachar, simplesmente, se você consegue fazer o básico do seu cotidiano, você sim está apto para fazer um treinamento físico. Claro, respeitando a sua individualidade, que é ajustando bem a sua carga de treino e tudo mais, que é o que a gente ensina até no programa. E aí eu fico me perguntando às vezes, as pessoas vão ter que tirar 30 minutos, 40, 1 hora pra fazer um determinado exercício, não vai? Geralmente, eu faço uma caminhada. Pô, você já perde ali 30 minutos, já investe, né? 30, 40, 50 minutos do seu dia pra fazer uma caminhada. Ou pra fazer um treininho chulé desse, assim. Por que você já não aproveita esse tempo e faz um treinamento? Porque você vai ter melhoria de saúde, qualidade de vida e ainda vai melhorar o seu físico, vai perder gordura, vai aumentar a massa muscular. Então, assim, o tempo já vai ser investido de qualquer maneira. Por que não investir em uma atividade que vai te trazer mais retorno? Exato. É essa que é a grande questão. A grande questão. E aí, respondendo, não existe treino pra quem passou dos 40, 50. Não existe o que existe é treininho basiquinho pra quem tem dificuldade de mobilidade. Aí é outra história. Não é o que a gente faz. Sim. Sim. Muito bom. Acredito que deu para esclarecer bastante dúvida da galera, né? Do pessoal aí o que acontece realmente com o nosso corpo depois dos 40. Eu não sei se vocês têm mais algum ponto para colocar pra gente debater, mas eu acredito que ficou bem esclarecedor. E se você não sabia de alguma coisa, comenta aqui, algo que você não imaginava, não sabia da importância realmente do ganho de massa. Escreve aqui pra gente no comentário pra gente conhecer um pouquinho mais de você e entender e falar, nossa, agregou bastante aqui, agora eu entendi a importância da musculação, do treino, né? Pra ter qualidade de vida de curto e longo prazo, né? Exato. E aqui, uma coisa que a gente esqueceu de falar e eu já vou recomendar, que tem um vídeo bem antigo que eu falo, bem antigo mesmo, vocês vão me ver com uma carinha de novinho, falando sobre menopausa. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo antigo lá que eu fiz com uma médica, que inclusive era cliente minha na época ali de personal, chama Mariela. Se você colocar menopausa no meu YouTube, no canal do Caio Signoretti, né? Do Caio Signoretti, não do Caioncast. A gente coloca na descrição. Você vai encontrar esse vídeo que a gente fala de menopausa, que é uma coisa que não deu tempo da gente mencionar aqui, mas que também é algo que a gente esclarece um pouquinho lá. Sim, boa, legal. E, inclusive, né, assim, só pra finalizar até, a gente fala isso no nosso evento, né, que o treinar é pra sempre. Eu acho que isso é um ponto que as pessoas que passaram aí dos 40 e tudo, tem que entender e internalizar isso, né, que é o que a gente prega ali pros nossos alunos, que treinar é pra sempre. Então, é um ponto que precisa ser internalizado por todos, né, que não dá pra... Sim, eu diria que a partir dos 12, fisiologicamente e, digamos que estruturalmente falando, a partir dos 12 anos a pessoa já tá apta a fazer um treinamento de força. Ou seja, é dali até quando? Dali até final da vida. Né? Quer dizer que ela precisa começar com 12? Não. Pode começar com 30 se quiser. Mas se você tá começando com 40, saiba, já tá começando tarde, mas o melhor momento seria lá atrás. O segundo melhor momento é agora. Exato. Então, inicie. Muito bom. Muito bom, obrigada E para você saber um pouco mais sobre personal online, link na descrição para você entender um pouco mais sobre como funciona também o nosso programa, tá bom? Boa. Obrigada pelo papo, gente. Valeu. Até o abraço. próximo. Tchau. Tchau.